Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 23. Este versículo está dentro de um contexto que vai do 23 ao 29. É o seguinte: e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Esta passagem se dá na cidade de Roma. Paulo estava preso. Ele estava em prisão domiciliar. Havia guardas pretorianos que vigiavam ali a porta, né? E ele, então, estava preso do império. Só que ele podia receber as pessoas. E então, falando com Lucas, ele pede a Lucas que vá aos israelitas lá de Roma e os convoque para os maiores dentre eles que venham para conversar com Paulo. E eles vieram. Então se dá esta exortação de Paulo ao Evangelho de Jesus para os principais dos hebreus lá da cidade de Roma. Mas eles então se comprometeram, esses principais, a virem com mais gente para ouvi-lo. Daí é que se dá esta passagem. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Ora, os judeus, eles já entendiam e falavam do reino de Deus. Isto era o ensino corrente no ensino judaico. Porém, eles tinham este entendimento que Deus haveria de vir estabelecer o seu reino aqui na terra. Jesus veio falar sobre o reino de Deus de um ponto de vista da vida espiritual. Um reino de Deus que está dentro de nós. E é preciso conquistá-lo dentro de nós. Então,
Paulo procurava transmitir os ensinamentos de Jesus dentro desse contexto, o reino de Deus espiritual, e não na matéria aqui da terra, que é como os judeus, muitos deles, acreditavam. E eles então não aceitavam o ensinamento de Jesus e nem Jesus como Messias. Naquela oportunidade houve muitos debates enquanto Paulo falava sobre o Evangelho de Jesus. Entre os judeus havia muitos debates, era o jeito deles mesmo, né? Então, como diz ali, como ficaram entre si discordes, eles estavam se debatendo ali, discutindo pesadamente, Paulo chama atenção e encerra a reunião. Então se dá esta passagem, quando eles estão, então, de saída daquele encontro, Paulo se refere a esta passagem que está em Isaías, então dizendo: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Isso está em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Então, Paulo se refere a esta passagem, falando, então, aos judeus que não aceitavam as verdades trazidas por Jesus no seu evangelho. Então, exatamente cabe esta passagem. Mas, verdadeiramente, Jesus já tinha se referido a esta passagem também. Então, Paulo se vale de uma passagem de Isaías, mas Jesus, antes dele, também já tinha trazido isso. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 13, versículos 14 e 15. Nós sabemos que no capítulo 13 de Mateus há várias parábolas. E após a parábola do semeador, quando os discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Então Jesus apresenta esta passagem de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Novamente, João apresenta também Jesus utilizando esta passagem numa outra situação. Os judeus não criam nele mesmo após Jesus fazer muitos sinais, não é? Diante deles. Está em João, capítulo 12, versículo 40. Esta passagem, ela é extremamente atual. O mesmo acontece com a doutrina espírita. Por mais que se explique, que demonstre as antecedências no Novo Testamento, no Antigo Testamento, etc., sobre os fundamentos da doutrina espírita, reencarnação, mundo espiritual, mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, tudo isso já está no Antigo e no Novo Testamento. Mas as pessoas não aceitam, muitas pessoas não aceitam. Então vale a mesma passagem. É um comportamento humano interessante. Quando se apresenta com lógica e sabedoria um conhecimento que não está no entendimento das pessoas, as pessoas se fecham e não aceitam. Isso vale para outras circunstâncias da vida, não só para o aspecto religioso, da vida espiritual, da vida material, que é o que se trata aqui. Jesus veio falar da vida do espírito. A doutrina espírita veio desvendar o mundo espiritual que foi anunciado por Jesus, do reino de Deus dentro de cada um através da prática da caridade. Nós vamos verificar que depois dessa passagem com Paulo de Tarso, nós vamos encontrar no livro
Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, a obra do Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar, então, nesse livro, Paulo e Estevão, uma referência a esta passagem. E há algo ali muito interessante. Nós vamos encontrar isto na segunda parte deste livro, Paulo e Estevão, no capítulo 9, capítulo intitulado O Prisioneiro do Cristo. Então ele fala deste encontro com os judeus lá onde ele estava detido. E depois que eles saem, conforme está descrito no texto que foi lido aqui, ocorre a seguinte informação preciosa. Veja bem. Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite. Então, eles tinham saído. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. É uma passagem extremamente preciosa, porque muitos acreditam que esta carta não foi escrita por Paulo e se referem ao escritor da Epístola aos Hebreus, não é? Pensando que a carta não foi escrita por ele, mas foi. Aqui está, então, esta revelação trazida por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Muito bem, são curiosidades, mas são informações preciosas, porque a barreira que aqui estava declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, porque Jesus examinava a questão do reino de Deus sob o ângulo espiritual. E os judeus, muitos deles, entendiam o reino de Deus na terra, no mundo material. Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos prosseguir ainda com um estudo sobre o reino de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.